Boa noite, boa noite. Acabei de receber aqui, pessoal, uma notícia boa. Eu não consegui comentar na aula passada que a nossa colega Josiane, ela passou mal em um encontro nosso e aí ela foi ao médico e ela precisou fazer uma cirurgia do coração. Então, na quarta-feira passada, ela entrou em cirurgia. Daí agora ela me mandou mensagem dizendo que deu tudo certo a cirurgia, que ela recebeu alta hoje e ela está bem. Isso é bom, né, gente? Porque boa noite, Wagner, Mara. Ela passou mal bem no encontro com a gente, pessoal, e daí ela foi ao médico. Eu não sei se vocês lembram dela. Acho que logo no início ela participou, falou que ela tem um pai negro e, e aí ela recebeu alta hoje. Ela fez uma cirurgia no coração. Depois eu falo para ela que vocês mandaram aí um abraço, tá? Então vamos dar sequência, vamos dar início aí à nossa reunião de número 7, clima escolar. Estamos na semana, pessoal, de 3 a 7/8. Vamos lá. Então aqui, boa noite, Fabiana. Boa noite, Johanna, aos cursistas que estão entrando. Aqui são os nossos recados. A gente solicita que vocês, né, fiquem com as câmeras abertas para que a gente possa aí efetivar nossa presença. Boa noite, Fernanda. E também, pessoal, que de preferência a gente faça a nossa reunião pelo computador, tá? Sabemos que situações ocorrem, né? Não sei na região de vocês aí. Fernanda está dando boa noite pelo chat, boa noite. Eu não sei vocês, pessoal, mas assim, o nosso estado tem tido chuvas nesses últimos dias, né? Parece que Foz tem uma previsão de ciclone, algo parecido, furacão, uma coisa assim. Até um aluno perguntou ontem, sabe? Então, que Deus, né, nos proteja. Pessoal, nossa agenda hoje: 10 minutos o acolhimento, saberes em ação 25 minutos, na prática e troca de saberes 31 minutos, registro de acompanhamento formativo 10 minutos e para concluir e saiba mais 4 minutos. Então, esta é a nossa agenda de hoje. Bom, aqui é o nosso cronograma. Vocês viram onde nós já chegamos? Chegamos na reunião de número 7. Ou seja, estamos concluindo 70% da nossa formação. E lembrando, meus queridos cursistas, que na semana que vem, na sexta-feira, encerra o nosso RAF. Pessoal, meu som tá bom para vocês? Tá bom? Eu comprei um Eu troquei de fone, tá? Se tiver muito estourado, muito alto, me avisem, tá? Eu arrumo aqui. Então, gente, eu mandei um e-mail, deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Boa noite, Thaisa. Ó, essa turma é a turma Boa que mais noite. tem, boa noite, mais tem cursistas que fizeram o RAF. Só duas cursistas ficaram me devendo os RAFs, eu mandei e-mail, tá? Depois a gente daí qualquer coisa conversa, tá bom? Lembrando que o link do RAF é o mesmo, pessoal, tá? Então, assim, e eles vão sendo liberados semana após semana, né? Então, hoje, agora, tá liberado o RAF dessa semana. E aí, semana que vem ficará liberado o RAF da última semana, tá? Então, quem está com o RAF devendo, é só entrar lá no link do mural. Eu vou colocar essa hoje também, e aí vocês podem fazer os RAFs com bastante calma. E é interessante que é bem os cursistas que às vezes estão na escola, às vezes estão indo para casa, indo de um colégio para o outro, que às vezes não consegue fazer o RAF. E posso dar uma sugestão para vocês, gente, na avaliação da reunião? De repente vocês coloquem lá, olha, a gente precisa que o Wi-Fi escola, a educação, a rede de educação aceite o RAF, né, pessoal? Porque às vezes você está aí na escola, está aí engajada com as coisas que a gente está conversando, com a discussão fresquinha na cabeça,
e por conta da rede da escola você não consegue fazer o RAF. E de repente todo mundo lembrando, né? O pessoal ali pode de repente já organizar para a próxima jornada, tá? Boa Boa noite, noite. Denise. Boa noite, Patrícia. Oi. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, os objetivos da nossa reunião de hoje são conhecer as normativas brasileiras e paranaenses que orientam a educação para as relações étnico-raciais e compreender a importância de trazer para o contexto escolar referências positivas acerca da identidade, cultura e história afro-brasileiras. Então, esses são os dois objetivos da nossa reunião de hoje. Boa noite, Samuel. Então, vamos lá. Dando sequência à nossa reunião de hoje. Pessoal, o nosso acolhimento vai ser aquele acolhimento que ele já ocorreu em algumas reuniões. E aí, como foi, tá? Então, ele é um acolhimento que é diferente, mas vocês já estão habituados. Compartilhar o que vivemos na prática fortalece a aprendizagem entre pares e inspira novos caminhos para ensinar e aprender. Pessoal, todas as relações, a gente tem uma troca e há uma responsabilidade, né? 50% de um lado, 50% de outro. Em todas as interações, a gente aprende, gente. Seja interações, às vezes, que vão ali na, de forma assertiva, às vezes algumas interações acabam ocorrendo de forma conflituosa, e acontece, porque nós somos seres humanos, não é mesmo? Acontece na nossa família, acontece no nosso trabalho, acontece, enfim, em em vários lugares onde nós estamos e participamos, né? E as trocas, elas são muito importantes, tá? E aí, gente, primeiro eu vou deixar livre, tá? Eu gostaria que, se alguém já implementou, que pudesse falar um pouquinho da sua prática, né, de como ela foi desenvolvida e quais adaptações você realizou, se você precisou realizar alguma adaptação, considerando o seu contexto de atuação. Se tiver alguém que ainda não implementou, se aquela velha pergunta que eu sempre faço, gente, teve uma situação que vocês tiveram que intervir na escola? Algo que a gente conversa aqui, vocês tiveram que intervir. E assim, pessoal, esta semana, justo na segunda-feira, eu tive uma situação de bullying na sala. E aí a gente resolveu, né? A aluna veio conversar comigo, eu passei para a pedagoga, depois eu fui conversar com a pedagoga chamou o estudante, e aí a pedagoga foi depois até a sala conversar, mas sem o estudante. Pessoal, e assim, o nosso objetivo aqui é a troca com muita honestidade, tá? Muita honestidade. E aí, pessoal, então assim, ó, eu vou começar, tá? Tô aqui compartilhando, tô fazendo acolhimento, depois eu abro para vocês. Então, segunda-feira, na minha aula, teve uma situação que um aluno pediu para a colega ir para frente, ele mudou, os dois estavam fora do mapa de sala, ela não foi, daí ele foi lá, empurrou a mesa dela, chamou, os colegas disseram que ele chamou ela de desgraça, caiu as coisas dela no chão. Aí, só que assim, eu já tinha visto outras situações com essa aluna. Aí, eu não vi o ocorrido. Quando eu cheguei, me contaram, daí imediatamente pedi para a aluna ir até a pedagogia, e nisso, depois a pedagoga chamou o outro aluno envolvido, daí a pedagoga deixou o aluno envolvido lá na pedagogia e foi na sala ter uma conversa com a turma e colher informações. E aí a professora chamou, né, fez os encaminhamentos com o estudante, e nós achávamos que tinha resolvido. Gente, pessoal, ontem a aluna chegou com o pai de manhã na escola, mas o pai estava muito bravo. Pessoal, eu não sei exatamente, porque eu não trabalhei ontem de manhã, eu trabalhei à tarde. Eu não sei exatamente o que o pai falou, porque a pedagoga chegou a chorar na hora que me relatou. Daí ela falou assim: no fim das contas, professora, a aluna relatou para o pai, a forma com que a aluna relatou para o pai, parecia que nós não tínhamos tomado nenhuma atitude.
Aí depois o pai entendeu. Inclusive, parece que o pai foi lá até para brigar com o aluno, sabe? Depois o pai entendeu. Então, pessoal, eu estou passando para vocês essa situação que ocorreu, porque a escola é assim. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, né? Tem coisas que a gente é, age. E foi interessante, porque eu cheguei para a pedagoga assim. E ela conseguiu colocar na ata, conseguiu resolver, e é uma coisa que ela precisa se fortalecer, porque essa pedagoga, ela também já está bem fragilizada, né? E assim, o pai, às vezes, ele não vai fazer bullying com a pessoa, os adultos. A gente sofre, às vezes, uma falta de respeito, um assédio, né? Então, ali ocorreram duas situações e a pedagoga depois, né, conseguiu se resolver com o pai. Então é isso. Então eu essa semana já passei por uma situação que eu sempre converso com vocês, né? Que a gente está aqui juntos, trabalhando, trocando ideias. E agora eu queria jogar a bola para vocês, passar a bola para vocês. Quem poderia falar para nós aí? Se já implementou ou já utilizou alguma coisa que a gente trabalhou aqui na formação, no seu contexto escolar? Pode falar, Silmara. Eu hoje comecei, né? Porque daí eu consegui fazer 3 aulas, mas eles vão terminar ainda, que daí eles vão fazer uns cartazes e tal. Mas eu trabalhei as 2 apostilas, aqueles 2 cadernos, prof. As expressões antirracistas e aquela outra apostila. Ah, esqueci o nome agora. O que é O guia racismo de lá, orientação. mostrando as Ah, diferenças do racismo, de injúria racial. Trabalhei essas 2 com eles. Daí agora falta terminar, né? Que daí falta a parte da produção deles ainda. e o que que você sentiu dele, Silmara? É uma turminha assim, ó, só que eu senti assim de alguns alunos que eles demoraram para entender que não existe o racismo reverso, Oh, Jesus, eu né? não Então, acredito que eles estão nessa vibe. uns assim, mas se ele fala, se eu chamar, né, falar alguma coisa para, né, em específico para o negro, eu estou sendo racista. E se ele faz comigo, de me chamar de polaca, de me chamar, sabe? Então, faltou um pouquinho essa questão, mas daí no final eles acabaram entendendo, né? Tinha alguns aluninhos ali daí outros alunos que são negros também acabaram falando, né? Daí trouxe todo o contexto histórico para eles, daí entenderam um pouco melhor essa questão, assim. Mas era uma turminha que eu já tinha trabalhado outras vezes, né? Dentro da equipe multidisciplinar com eles. Então, eles já tinham, e eles gostam bastante, assim, quando tem debate, quando tem palestra, assim, é uma turminha bem participativa. Muito boa, muito. E que bom que você trabalhou justamente para esses estudantes que estão a ideia, né, com um conceito equivocado, né, do racismo reverso. Só uma dúvida, qual é a idade deles? Eles são do primeiro ano, então eles já têm aí, né, Perfeito. uns 15 anos, né, já. Parabéns, Mara. Parabéns. Mara, fica à vontade. Minha querida, você está mutada. Hum. Boa noite. Olha, a minha implementação praticamente ela está pronta, mas eu ainda não postei. Então, eu vou fazer em cima do... o RCO, ele falou muito sobre o bullying, né? E eu trabalho muito na sala sobre empatia. O bullying, empatia, o racismo, sempre trabalhei e vou continuar trabalhando até o ano que vem, que eu vou pedir minha aposentadoria. Aí, o que que eu fiz? Eu, com o terceiro ano, nós tivemos uma ideia, eu tive uma ideia de nós fazermos um teatro, porque antigamente a gente fazia tanto teatro, né? E hoje em dia a gente não faz mais nada disso, é só dentro da sala, sala, sala. No terceiro ano, a gente fazer um teatro. Mas assim, sabe, foi bem trabalhoso, mas foi muito bom. Fizemos um teatro, nós pegamos o teatro aqui, conversamos com a paróquia a paróquia da nossa igreja aqui, o padre concedeu o cinema para nós, então nós envolvemos assim todas as escolas do nosso município, porque o nosso município é bem pequenininho.
Então, nós pegamos os quintos anos das duas escolas municipais que nós temos, e nós trouxemos, e a escola das irmãs, que é a escola, ela não como que é? Ela não é pública. Aí nós pegamos essas escolas, nós também trouxemos para o cinema, para a apresentação do teatro, e os alunos, nós dividimos os alunos em dois grupos. Então, um grupo falaria sobre o bullying, o outro grupo falaria sobre o racismo. E nos dois nós trabalhamos. Chegavam no cinema, entravam, sentavam, e daí tinha uma palestra antes, nós palestramos sobre, e, enfim, palestramos e tal, aí teve o teatro, foi muito bom, foi muito legal. Aí nós tivemos a representante do núcleo, né, que ela estava aquele dia na nossa escola, ela foi assistir. Então, eu vou fazer a minha implementação em cima disso. Aí depois foi assim, bem legal. Foi triste, mas foi legal. Uma professora do município disse assim para mim que tinha crianças do quinto ano que eles choraram ao assistir o teatro. O teatro foi tão realista que eles choraram porque eles já tinham passado por aquilo, principalmente o racismo. Nossa. Foi bem legal, foi bem legal. Vou fazer minha implementação em cima desse trabalho que eu fiz com os alunos, sabe? Foi assim, foi legal que mexeu com a cidade toda. Todos os alunos e professores daquele dia que eles estavam trabalhando, todos eles foram convidados, eles foram. Foi muito legal, foi bem legal. Parabéns, Mara. Nossa, gente, tem muito professor bom na rede estadual, tem muito pedagogo bom na rede estadual, tem muito diretor bom na rede estadual, né, gente? Eliane, você pode falar. Então, eu também já fiz a implementação, né? Até essa era uma das minhas preocupações, porque o curso que eu trabalho é semestral, né? Mas acabou dando certo. Eu tive que fazer uma adaptação, porque o curso que eu estou dando aula é o técnico de enfermagem, e a gente trabalha com um público adulto, né? Então, algumas coisas do que vocês vivem no dia a dia de vocês, para a gente que trabalha já com os adultos, acaba sendo um pouco diferente. Mas deu certo que eu estava trabalhando com o código de ética com eles, é uma parte de legislação que é bastante pesada, e no código ele fala sobre a questão, né, de prestar uma assistência livre de preconceitos, né, sem fazer nenhum tipo de distinção entre as pessoas, e deu certo que eu consegui incluir daí essa parte que nós estamos trabalhando no código de ética, e a gente fez uma atividade diferente. Então, assim, eles gostaram bastante, porque ficou mais leve para trabalhar, né? Porque, em geral, quando a gente trabalha a parte de legislação, né, lendo, escrevendo, acaba ficando meio maçante. Então, eu achei que foi bem proveitoso. Muito bem, parabéns, Eliane. Qual que é o seu curso técnico? Eu acho que você já havia comentado. Enfermagem, técnico de enfermagem. Enfermagem. Perfeito, parabéns. Vocês viram, gente, em várias áreas, atingindo vários estudantes. Isso que é maravilhoso, né? Porque a nossa temática, pessoal, é uma temática muito importante. Parabéns para todas vocês. Nós teremos daqui, no próximo encontro, eu já vou compartilhar a tabela de apresentações. E, gente, eu espero, sabe, do fundo do meu coração, que a gente não pare por aí, tá? Que vocês levem para a vida de vocês, para o dia a dia, essa questão da gente desenvolver nos nossos estudantes o letramento racial crítico e ter uma postura de combate ao racismo. Tá bom, pessoal? Não parem nas implementações. Levem sempre, tá? Então, vamos dar sequência à nossa formação de hoje. Eu vou passar um vídeo, tá, pessoal? Eu achei o vídeo daquele do algoritmo, me deixou muito entristecida, muito preocupada. E assim, ao mesmo tempo, eu agradeci por a gente ter mais uma informação, porque é melhor uma verdade doída para a gente combater do que a gente viver às cegas achando que as coisas estão bem, a gente sabe, né? Eu não sei quem foi, se vocês também não sabiam, né? Para mim,
quando eu estudei o material, tive a primeira formação, eu não sabia da questão dos algoritmos. Então, assim, foi difícil. É mais uma situação que nos entristece, mas é mais uma situação que a gente, é mais uma consciência, mais uma clareza da gente combater. Agora nós vamos assistir a um outro vídeo e eu vou pedir para vocês participarem através do chat, tá bom? O quê? Não, é que eu me confundi. É que ele sentou do meu lado no banco da igreja, eu pensei que ele pudesse me assaltar. Ué, vai saber. Aí eu puxei minha bolsa. Não foi por mal, gente. Porque, ó, não que eu veja problema nisso, mas se vem uma pessoa descendo a rua com aquele monte de pano na cabeça, eu faço o sinal da cruz. Bom prevenir, né? Como não confundir, entendeu? Vai que... Outro dia mesmo, um menino parou o carro na frente da minha casa, eram umas 9 horas da noite. Desceu do carro e ficou ali parado. Chamei a polícia. Aí só depois que a menina, filha do vizinho, uma bem loirinha, bem branquinha, conheço desde pequena, um doce de menina. Ela saiu, que eu fui lembrar que era o namorado da menina. Gente, eu me confundi, sabe? Mas também vai andar de carro, de vidro filmado, boné na cabeça, música alta. Gente, eu chamei a polícia. Tá. Por exemplo, não se pode mais ainda à festa. Vai a moça lá da revista famosa, na Bahia, que o que mais tem é o quê? Baiana. Aí coloca todo mundo com roupa típica lá do lugar. E todo mundo acha que é o quê? Escravidão. Não é nada disso. Tá ok? Vamos entender uma coisa aqui. É só confusão. Porque a pessoa vai andar na rua com guarda-chuva na mão, só porque tá chovendo. Confunde, gente, essas coisas confundem. É furadeira, é saquinho de pipoca, é carro de família indo puxar de bebê. Não. Não é por maldade, tá? É tudo confusão. A gente se confunde e isso é natural. Pronto. É 80 tiros, é 111 tiros, 111 vagabundos presos. Quem é Marielle? Presente. Gente, você já pensou, se for fazer plaquinha de rua para cada pessoa que morre? É muita gente, não tem condição. Pronto, parou. Não. Eu não sou racista. Eu me confundo. É diferente. Você nunca se confundiu? Pessoal, então alguém gostaria de fazer algum comentário? Sempre abro, tá? Né? Que às vezes alguém gostaria, né, de fazer um relato, enfim. Então, esse vídeo, pessoal, ele foi publicado em 2019, mas que ainda hoje nos mostra como os tentáculos do racismo estão presentes na nossa sociedade. No chat, vocês me escrevam aí o que vocês perceberam, tá? Que ficou muito implícito em todas as falas dessa personagem, mas que ela não disse. O que vocês perceberam nesse vídeo? E não fala negro. O que mais, gente? Quais as outras impressões que vocês tiveram? Preconceito. O que mais? Que ficou bem implícito? Racismo, muito bem, né? O racismo, ele é carregado de preconceito, e isso ainda faz questão de dizer que não é racista. E ela usa o quê? Que palavra que ela usa para dizer que ela não é racista? Confusão, né? É um vídeo assim difícil de engolir, né, pessoal? Eu não sei se vocês lembram, tá? Que ela faz menção ali a várias situações que ocorreram no nosso país. Por exemplo, vocês lembram daquela história que uma família indo para um chá de bebê, o carro foi alvejado com vários tiros?
né? Outra situação também, numa comunidade, acho que um trabalhador indo com um guarda-chuva, você viu, em dia de chuva, e ele também foi morto pela polícia. E aí, o que que ela utiliza? Confusão. Confusão. Será que é confusão, gente? E uma outra pergunta para vocês agora. O que que vai acontecendo com as vestimentas dessa cursista? Ó? O que que vai acontecendo com as vestimentas dessa personagem, pessoal? Se vocês quiserem abrir o microfone ou colocar aqui no chat, o que que vai acontecendo ao longo do relato dela? Chamar a atenção a maquiagem, a cara branca, né? A base branca, cada vez mais branca. Isso, perfeito. E daí, Denise, aproveitando a sua fala, em qual momento histórico essa roupa que ela usa nos lembra, nos remete? Roupas de época. Perfeito, Ao Eliane, mas qual Império, época? ao Brasil Império. A Império, ou peruca, né? então isso, ou até mesmo o Brasil, que veio antes do Império, colônia. Isso mesmo, Fernanda. Qual era o modelo econômico no nosso país quando o Brasil era império, era o Brasil colônia? Era um modelo escravagista. Perfeito? E aí, pessoal, nos faz, né, aquela pergunta propositiva, e eu fico assim bem tranquila que eu vejo que a turma, né, tem mostrado durante os nossos encontros a questão do letramento racial crítico que a gente tem desenvolvido. Gente, a gente consegue observar ainda resquícios desse período lá colonial? Resquícios desse período imperial? Em relação ao racismo, ou seja, resquícios desse modelo econômico que não tem mais, mas ele deixou marcas, né? Que é a questão do preconceito, do racismo. Então, aqui, gente, quem não implementou, ou o pedido que eu fiz para vocês anteriormente, tá? Que isso não fique só nas implementações, que a gente use sempre, que a gente combata. Esse é um vídeo que a gente pode utilizar com os nossos estudantes. E aí, pessoal, olha só. O que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das crianças e jovens para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro? Como podemos mostrar que, na verdade, essa confusão é racismo e ajudar a criar uma indignação coletiva contra essa justificativa? Gente, eu acho que foi assim, minha opinião, tá? Foi a frase mais assertiva que eu vi na formação. A gente precisa criar uma indignação coletiva. A gente precisa criar uma indignação. A gente precisa fazer com que os nossos estudantes se indignem e não aceitem, todos eles, sabe? Para que a gente possa criar alunos, desenvolver nos alunos essas atitudes contra o racismo. E quem gostaria de responder, pessoal, de colaborar com a gente? O que que a escola precisa fazer na prática, hein? Para educar o olhar das nossas crianças e dos nossos jovens, para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro. Quem gostaria de falar, pessoal? Eu vou convidar um cursista para falar, tá? Que eu não chamei ultimamente. Sidneia, você pode falar para nós? Eu não sei se a Sidneia é pedagoga, professora. Como que... Não gostaria de comentar, não. Obrigada, tá, pelo convite. Eu sou do componente de língua estrangeira de inglês. Inglês? Tá Isso, bom. obrigada. Pessoal, de nada. Outro cursista gostaria de falar, pessoal? Gostaria de colaborar aqui com a gente? Fabiana, você gostaria? Você pode compartilhar conosco? Se alguém chegasse para você, Fabiana, colocasse em suas mãos, olha, o que que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das nossas crianças? Para que eles se indignem, que eles vejam que essa confusão é racismo.
Ai, prof, eu vou falar, mas assim, não sei se eu tô certa também, tá? Eu Tranquilo. hoje mesmo, eu tive uma aula com os meus alunos, eu sou professora de geografia, sobre os movimentos migratórios no Brasil. E a gente falou sobre esse período, né, da escravidão. E o que eu percebo, assim, em alguns alunos, que eles, por causa do meio, ainda reproduzem alguns comportamentos, assim, algumas falas racistas, mas eu também percebo que outros não. E eu até falei, expliquei para eles e falei, gente, a tolerância é zero com isso. Então, assim, o que eu faria, prof, primeiro assim, qualquer coisa que eu presencio daqui para frente, e deixo isso bem claro para eles, que a minha tolerância é zero com esse aspecto. Já deu informação, todo mundo tem. Não é uma coisa, eu não sabia, eu estou confuso. Não, isso não cola mais para mim. E aí o que eu falei foi no sentido assim, eu espero que daqui a alguns anos a gente não vá, daqui a algumas gerações, a gente não vai ter que falar sobre isso. Porque se vocês não ensinarem um comportamento, não reproduzirem um comportamento racista, os filhos de vocês vão aprender com quem? Os filhos da nossa sociedade vão aprender com quem? Falei, porque ninguém nasce racista. A pessoa vê isso em casa, um comportamento assim, ou vê na escola e deixa passar. Então, assim, a partir do momento que a gente não tolerar mais aquela piadinha na família que às vezes é feita sobre racismo, qualquer outra forma de preconceito, a gente começa não rindo mais. Depois, se a coisa, se você achar que já foi grave no início, já se posiciona em relação à pessoa. Eu acho que a gente tem que começar, como você falou, essa indignação coletiva, não apenas a vítima se posicionar, todo mundo que quer uma sociedade com respeito tem que se posicionar. É o que eu penso. Me desculpa se eu falei um monte de bobeira. Não, imagina. Eu acredito que é por esse caminho também. A gente, na escola, gente, é não deixar passar. Não deixar passar. E se algum colega deixou passar, falou: olha, você está deixando passar um crime. A gente não pode deixar passar. E quando a equipe pedagógica, a equipe, né, da direção, a gente sabe, eu não sei se foi nessa reunião que os cursistas comentaram que, prof, depois lá na delegacia, às vezes eles não conseguem, os pais também às vezes têm receio, né, de levar para frente, mas a gente não pode deixar passar na escola e falar, pai. Acho que não sei se foi nessa turma, teve uma pedagoga que parece que acompanhou, uma diretora que acompanhou os pais para fazer o boletim de ocorrência. E assim, a gente não pode deixar passar, a gente tem que incentivar, porque senão, gente, vai demorar muito, ainda muito tempo para a gente conseguir superar isso daí. Por um outro lado, não é só isso? Não, gente. A questão do racismo, ela é sistêmica, ela é complexa e ela não tem uma receita pronta. Ah, vamos fazer tal coisa, a gente vai chegar, nós vamos resolver. Eu acho que uma das atitudes, realmente, como professores, gestores, né, pedagogos, é não deixar passar na escola. De jeito nenhum, tá? Obrigada, Fabiana, pela sua colaboração. E, gente, dando continuidade, porque quando a gente iniciou aqui a sessão Saberes em Ação, a gente começou a falar do que nós vamos trabalhar, o nosso conteúdo da formação, tá? E aí é preciso reeducar para as relações étnico-raciais. Para isso, é necessário uma educação antirracista. Então, aqui tem mais uma situação, mais um complemento, mais uma ação que, somando a questão da gente não deixar passar na escola, a gente vai fazendo o quê? Vai promovendo um letramento racial crítico para com os nossos estudantes. Então, é preciso reeducar, né? Como? Através do resgate histórico. A gente sempre fala isso. Valorização da contribuição cultural e intelectual do povo negro na construção do país. Eles foram muito resilientes, porque na situação em que eles se encontravam, eles encontraram formas de protestar e formas, inclusive, sobretudo, de contribuir para a riqueza que é o Brasil hoje.
Então, a gente precisa fazer esse resgate histórico, a transversalidade. Todos os colegas precisam, todos os componentes precisam trabalhar, precisam elencar, precisam valorizar, precisam contribuir nessa construção. E a questão das narrativas positivas, a adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas. A Fabiana deu um exemplo de uma ação punitiva. Realmente, a gente está numa era, nós estamos, pessoal, num momento da nossa história que uma criança de 9 anos tem muito mais conhecimento do que um imperador, muito mais informação do que um imperador que estava no auge do Império Romano, ali no período da Pax Romana. Mas e a gente sabe exatamente o que é crime. Então, tem essas ações punitivas, né, que a escola tem que combater quando ocorrer, mas, por um lado, a gente precisa fazer esse trabalho pedagógico, esse trabalho do resgate histórico, através da transversalidade e também através de narrativas positivas. E aí, gente, por quê? Porque esses são os pilares, né? E aí a gente consegue promover nas nossas escolas uma educação antirracista que não fique só pautada naquelas apresentações na Semana da Consciência Negra, mas que ela faça parte do nosso dia a dia. Porque a contribuição do povo negro para a sociedade brasileira e que nessa contribuição a gente observa também várias pessoas que contribuíram muito para o Brasil, a gente usufrui, a gente vive isso todos os dias, a todo momento. Então, a gente precisa celebrar, isso tem que fazer parte da nossa vida. Até porque esses são os pilares que foram propostos na Lei 10.639. Eu sei, gente, que a gente tem coisas para melhorar, mas essa lei está aí há 23 anos, né? Mais especificamente. Né? E ela, a partir dela, foi criadas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, os pilares da lei, como que eles se refletem dentro das nossas escolas? Através do resgate histórico, da transversalidade e de uma narrativa positiva, né? De narrativas positivas. E olha só, aí fazendo uma pergunta aqui para vocês, tá? Foi em 2003 que essa lei foi sancionada. E ela sempre mesmo, gente, que a gente precisa melhorar, mesmo que a gente precise aprender e melhorar mesmo, muito, aprender enfim. Tudo bem, Daniele, a gente precisa muito mesmo melhorar como sociedade, como escola, em relação a uma educação antirracista. A questão da legislação 10.639, gente, desde que ela foi promulgada, ela se fez presente nas escolas do Paraná. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, podem falar no chat ou abrir o microfone, e como essa legislação foi adaptada ao contexto paranaense? Em que espaços escolares a formação e debate sobre educação das relações étnico-raciais? Como que ela se fez presente, gente? Porque mesmo de forma ainda não tão, às vezes, imperfeita, com muita coisa para melhorar, ela está presente. De que maneira ela está presente no nosso contexto? Quem pode me dizer? Posso falar, prof. A partir da formação das equipes multidisciplinares. Se bem que esse ano mudou, né? Esse ano não tem o curso lá, eram só para os coordenadores, né? Porque daí o pessoal começou a reclamar que tinha, né, a formação, que tinha as plataformas e tal. Então, esse ano mudaram um pouco ali a dinâmica, né, da equipe multidisciplinar, que ela vai passar a ser a cada 2 anos, né, para ter a formação lá certinho e tal dos cursos. Mas é a partir dela, né, que existe a discussão, que, como eu falei, né, outras vezes, né, por mais que a gente converse com os professores, tem professor que não trabalha o tema, eu não sei se por medo,
por, não sei, receio de falar e não conseguir responder as perguntas dos alunos, o que não entendo, mas não trabalham, prof. Não trabalham. Por mais que a gente tente ajudar de todas as formas ali, eles não fazem o trabalho, sabe? A gente vê mais o trabalho desses professores que estão envolvidos na equipe multidisciplinar, e toda vez que a gente vai renovar uma equipe multidisciplinar, é um parto, porque tem professor que não quer participar. E outros que entram só porque precisa complementar lá as horas para poder subir de nível. Infelizmente, essa é uma triste realidade mesmo, entre nossos pares. Silmara, você respondeu de forma correta, tá? Então, na Rede Estadual de Educação Paranaense, a educação antirracista é impulsionada pelas equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais. Elas são muito importantes, gente. Elas são instâncias pedagógicas, são obrigatórias em todos os núcleos de educação, em todas as escolas. Nessa instância pedagógica, a participação é coletiva, professores, funcionários, gestores e os alunos, né? Eles participam ali geralmente na culminância da equipe multidisciplinar, que geralmente faz ali na semana, ocorre na Semana da Consciência Negra, e muitas vezes os alunos envolvidos são aqueles alunos, como a Silmara falou, dos professores que estão participando na equipe. Então, eles fazem pesquisa, trabalhos, e eles acabam tendo contato com com essa educação antirracista neste aspecto mais ali de pesquisa pedagógica. Porque uma educação antirracista, ela se faz desde a hora que um aluno entra na escola, desde a hora que todos os alunos são acolhidos, todo mundo é respeitado com seu cabelo, do jeito que ele está, né, na sua roupa, na sua vestimenta, na sua religião. Se o professor intervém quando acontece alguma situação racista, o funcionário da cozinha, da limpeza, do pátio, da secretaria, a direção, né? Então, essa parte que é uma parte mais pedagógica. E ela gera, né, a questão das equipes multidisciplinar, ela precisa gerar, está dentro do eixo dela, do eixo pedagógico, dos eixos que embasam as equipes multidisciplinar, espaços de debate. Então, qual que é a estratégia pedagógica, né, mais importante? São ações voltadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena também aborda. Né? Por quê? Porque são populações que estão presentes na nossa vida, ajudaram a construir a nossa identidade, a nossa cultura, mas foram subjugadas, foram marginalizadas ao longo da nossa história. A gente precisa fazer esse resgate. E aqui, como a Silmara colocou, também tem certificação, essa formação, né, sobre ERER, ela faz o quê? Ela também te ajuda, te promove, né? Na verdade, ela facilita, ela auxilia na progressão da nossa carreira, na promoção ali, na progressão da carreira do magistério estadual. Infelizmente, a gente escuta, né, que está ali só por questões assim de carreira mesmo, né, para ter as horas para poder avançar. E eu peço, sabe, gente, dentro da minha espiritualidade aqui do Deus, né, que eu acredito, que toque a alma dessa pessoa, que mesmo que ela vá fazer só por uma questão funcional, que ela consiga se sensibilizar, que ela internalize isso que se fala, né, o que se está discutindo, sabe? E realmente promova uma mudança na vida dela. Principalmente por quê, gente? Porque nós somos professores. Olha só, hoje mesmo eu atendi, cada aula a gente atende 30, 25 alunos, você atende o quê? 300 às vezes, numa manhã, né? Então, o impacto das nossas ações com esses estudantes, ele é muito maior, né? Então, a gente precisa mesmo ter um corpo docente consciente e que tenha um desenvolvimento de letramento racial crítico. Ninguém vai ser PhD, gente, em desenvolvimento de letramento racial crítico, mas a gente tem coisas que a gente tem que internalizar e não aceitar mais, né? E aí a gente já começa a fazer a diferença.
Então, pessoal, anualmente, tá? As equipes multidisciplinares, né? Voltadas para uma educação das relações étnico-raciais, elas elaboram um plano de ação. Então, hoje, gente, a cereja aqui do bolo da nossa formação será: o que que é o objetivo hoje? A gente analisar, resgatar o que são, né, as equipes multidisciplinares, o seu papel, e nós vamos fazer na prática uma análise de um plano de ação de algumas equipes multidisciplinares, tá? Então, esses planos de ação, eles devem conter estratégias e ações para cada um dos seguintes eixos. Então, as equipes multidisciplinar, elas precisam, gente, abordar ações para cada um desses eixos, que são os eixos que embasam a proposta pedagógica das equipes multidisciplinares, tá? São eles. Eixo 1, currículo e projeto político-pedagógico. Eixo 2, recursos de mídias e materiais didático-pedagógicos. Eixo 3, gestão e espaço físico. Então, tem o currículo, tem ali a lei que embasa, né, as diretrizes nacionais que vão embasar as equipes multidisciplinares. A gente precisa fazer com que o estudante tenha acesso a materiais pedagógicos, onde eles pesquisem e valorizem a cultura afro e africana, e ao mesmo tempo analisem criticamente esses recursos, se eles valorizam, se eles celebram, se eles trazem, né, com devido respeito, com devido cuidado, se eles valorizam a cultura afro-brasileira, que eles analisem de forma crítica. E também, pessoal, a gestão espaço físico. Por exemplo, que as nossas escolas estejam abertas a receber palestrantes, por exemplo, de uma religião afro-brasileira. Que as nossas escolas estejam abertas a receber todas as pessoas, seja apresentações culturais, que fazem parte de toda a sociedade brasileira, sem distinção. Pessoal, vocês estão ouvindo o meu áudio? Tá? Porque travou minha câmera aqui. Então, seguindo, tá? Esses mesmos eixos são utilizados nas inscrições do selo Enedina Alves Marques, concedido às escolas estaduais do Paraná, que relatam práticas de promoção da educação para relações étnico-raciais. Então, a gente tem, né, esse programa de certificar as escolas. Mas a gente precisa, gente, né? Às vezes o estudante fala assim: ah, mas que selo é esse? O pai fala, a gente precisa fazer com que haja um orgulho. Nossa, a nossa escola, gente, pela prática que ela recebeu, pela prática que ela promoveu, né, de educação das relações para as relações étnico-raciais, ela recebeu este selo e celebrar a importância disso. Né? Então a gente precisa, é muito complexo, é sistêmico, mas a gente tem que seguir e tem que fazer valer, né, gente? A gente precisa fazer valer. E ao desenvolver a educação das relações étnico-raciais, por que precisamos considerar essas três frentes? Né? Por quê, pessoal? Porque a gente precisa combater o racismo estrutural. Né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa, na escola, utilizar, articular o que se ensina, as ferramentas de aprendizagem e a vivência institucional. Se a gente parar para pensar, o que se ensina, as ferramentas de aprendizagem e a vivência institucional, a gente volta para esses três eixos aqui, ó. Não adianta você falar de uma escola antirracista e todo mundo tem que prender os cabelos. Todo mundo tem que estar nos mesmos moldes. Isso entra na questão do espaço, né? Esse aluno, ele se sente pertencente, né? Então, são questões para a gente refletir. Bom,
Nós vamos assistir a um vídeo que nos ajuda a refletir sobre essa resposta no contexto escolar. Estamos em 2023. Assim é o planeta, as árvores, o céu, as cidades e as escolas. Lá, na escola onde eu estudo, eu aprendo que esses são os personagens principais da nossa história. Que essas são as artes mais importantes e os maiores escritores. Na época do meu avô, o planeta, as árvores, o céu e as cidades eram assim. A escola do meu avô se parecia com essa. E lá ele aprendeu que esses eram os protagonistas da nossa história. E essas eram as artes mais importantes e os maiores escritores. Não mudou muita coisa. Tem muito mais gente no mundo que fez e tá fazendo mais coisas importantes. Mas a minha escola não fala muito delas. Eu quero uma escola que também ensine sobre heróis e heroínas que se pareçam comigo. Luísa Maim, Aqualtune Carolina de Jesus. Quero conhecer as raízes do meu povo, o povo brasileiro, e as coisas legais que as pessoas negras fizeram, criaram e lutaram para conseguir. A nossa história é muito mais do que contam os livros da minha escola. Eu sei, e eu quero aprender tanta coisa que eu ainda não sei. Minha professora me contou de uma lei, a Lei 10.639, que diz que é dever de todas as escolas do Brasil ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Faz 20 anos que essa lei existe, mas as escolas, professoras e professores precisam de ajuda, de apoio dos governos e de todo mundo para fazer essa lei sair do papel. Ei, você que é adulto, pode ajudar as crianças de hoje a conhecer essa história que foi apagada por tanto tempo? Eu quero conhecer meu passado para desenhar um futuro multicolorido, de respeito, justiça e oportunidade para todas as crianças. E aí, gente, tem mais uma perguntinha que é a última pergunta, tá? Olha só. Nos últimos 20 anos mais precisamente, que avanços percebemos no ensino da história e cultura afro-brasileira no ambiente educacional? Eu vou pedir para o Samuel responder essa pergunta, que é prof de Sociologia. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que a gente discute muito mais, fala muito mais sobre isso. Eu acho que isso é importante. Não é suficiente, ainda a gente sabe disso, não chegamos lá ainda, mas a gente discute isso em alguns momentos. Eu acho que isso é importante. A gente já falou diversas vezes aqui o quanto a gente tem que lidar com os pares, né? Quando a gente tem que lidar com os alunos perguntando sobre racismo reverso, como se fosse alguma coisa que existisse, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu estou no Estado há 17 anos, desde 2009, né? E a gente tem percebido uma mudança de atitude deles, inclusive, né? Dos alunos, com relação a isso. Então, eles estão muito mais críticos em relação a isso. Então, se há casos, né, de racismo, por exemplo, eles não deixam passar, né? Eu não lembro se eu comentei aqui um caso que eu tive o ano passado, de racismo. Logo no final do ano, um aluno virou para uma aluna negra, depois do Enem, e falou: mas, de novo, isso de falar de negro, todo dia isso, toda vez isso nessa prova, eu não aguento mais falar sobre isso. E aí ela ficou muito abalada, chorou bastante. E aí os alunos, eu estava na direção, os alunos vieram falar para mim, eu já fui na sala, já peguei a aluna, e depois eu chamei o aluno, já convoquei os pais, eu fui na casa buscar a avó, porque a avó a gente não conseguia contato, a avó da menina. E a avó da menina é uma senhorinha muito simples, ela falou assim, e aí a polícia chegou, o pai chegou, enfim, aquela confusão toda, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente precisa chamar a polícia, fazer o que está dentro do guia de orientação.
E aí a senhora falou assim: ele já tem idade para saber que isso não se faz, né? A gente quer prosseguir, sim, a gente quer fazer o BO, sim. Então, assim, eu acho importante no sentido de que aquilo que algumas pessoas pensam não dá nada, não, dá muita coisa. Só não foi pior para o aluno porque ele ia completar 18 anos ainda, ele não tinha completo, era o terceiro ano, os dois alunos. E foi bastante emblemático assim, a situação, porque os alunos cobram da gente também uma posição quando isso acontece. E esse é o principal ponto. Então, se não dá só para ficar só na conversa, a gente vai resolver na conversa. Tem coisas que não dá, tem coisas que a gente tem que aplicar o guia, tem coisas que a gente tem Perfeito. que, né, que a gente precisa fazer, ó, se é racismo, se é injúria racial, não é a gente que define, né, se é injúria racial, quem vai definir é o delegado quando chegar lá, mas se a gente perceber que é algo nesse sentido, a gente precisa acionar as autoridades, não tem o que fazer. Nós tivemos um outro caso de xenofobia. Então, a menina que veio do Pará, se eu não me engano, e os alunos tirando sarro, do sotaque, não sei o quê. O pai veio. Eu falei, pai, o que o senhor pode fazer na delegacia e fazer um BO? Né? E o pai foi na delegacia e fez um BO. E aí, quando chegou para a gente o documento, o delegado tipificou como injúria racial também. Olha só. É. Isso aí. Obrigada, Samuel. Obrigada pela sua colocação. E agora eu vou pedir para o João. João, responda para nós. Em que aspectos você acha que a gente ainda precisa avançar para fechar essa parte aqui do nosso saberes em ação? Deixa eu olhar. Eu vi que o João abriu o microfone. Não está saindo o seu som, João. Não sei se você já está falando. Ele fechou. Ainda não está saindo. Olha, vamos fazer um combinado? Você quer escrever no chat? Pode ser? Ó, eu entendo você super perfeitamente, porque eu estou aqui, ó, eu estou com a minha câmera aberta, mas a minha câmera não está aparecendo. Eu vou até sair e voltar depois que eu fizer as salas temáticas para vocês me verem. Então, se você quiser contribuir no chat, tá, João? Fica à vontade, tá bom? Ou você quiser sair, voltar, testar teu microfone, tá? Então, pessoal, por uma questão de tempo, e é assim, por uma questão de tempo e também pelo perfil de vocês, tem bastante material. Beleza, João. Então, eu vou seguir agora, já compartilhando com vocês, enquanto o João sai e volta, o nosso na prática, tá? Então, gente, o que que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, cada grupo vai receber um plano de ação de uma equipe multidisciplinar. Vocês vão ler, então tem bastante informação para ler, tá? Por isso também que eu mudei um pouquinho aí a nossa socialização, tem bastante material para ler. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão registrar os pontos positivos desse plano de ação e as fragilidades. Então, nós vamos pedir para vocês definirem um relator, um redator, aquele cursista que vai falar: olha, gente, cuida, o tempo está passando, tal. E na hora de socializar, como vocês são uma turma bem participativa, né? Eu vejo aqui a questão do compromisso de vocês em relação a gente promover uma educação antirracista, da gente desenvolver o letramento racial crítico com os estudantes. Na hora de socializar, eu vou pedir para vocês somente falarem das fragilidades, tá? Vocês vão ser aí como se vocês fossem uma instância lá, a galera dos direitos, a equipe de direitos humanos do núcleo, e vocês vão analisar o plano de ação das equipes multidisciplinares, tá? Beleza? Então, aqui está o link. O link, deixa só eu conferir aqui, galera, se tá como editor, porque às vezes acontece, é o link, eu sempre faço um link para cada turma. Gente, é o mesmo link para todo mundo, tá bom?
É o link aí do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3. Então, não se preocupe, depois eu coloco ele novamente aqui. Então, bom, o João ainda não. Deixa eu ver. Não viu o João. Ah, o João voltou. Será que você consegue falar agora, João? Ó, você está com. Pode falar, Silmara? Prof, esse link ali eu já abri e ele já está respondido. Tem lá uns grupos, o nome do pessoal Opa, que estão nos grupos e já tem resposta lá. opa, gente. Então, acabei pegando o link de outra. Ué, peraí. Grupo 1. Não. Ué, só se. O de vocês, a NY Sim, aqui. prof, ela tá certa. Tem Nereide, Rosana, Ângela, Cleonice. Tem uns Oxi. nomes que fizeram aqui. Tá, gente, eu vou fazer outra cópia aqui, Eu não tá? tenho problema, prof, em receber ele assim. Eu vou. Eu vou. É boa essa daí. Gente, obrigada por vocês perceberem. Eu vou pegar aqui, vou parar de compartilhar. João, então, ó, como você tá Olá, com problema no som? olá, consegue ouvir agora? Ah, agora sim. Pode falar enquanto eu faço a cópia novamente aqui, tá bom? Tá bom. Eu entrei pelo celular agora. Bom, então, eu penso o seguinte, que, como no próprio vídeo que a gente assistiu, diz lá que a lei, ela foi promulgada, né, há 20 anos, e, e ela ainda precisa da nossa atenção para que seja realmente efetivada na prática, né? O ensino da cultura africana e da história, né, africana e afro-brasileira para as nossas crianças. Então, eu penso que uma das nossas ações, eu acho que deve ser a luta para que, de fato, o ensino da cultura brasileira, afro-brasileira e africana e da história seja realmente implementada dentro do currículo, né? Eu não sei como é nas outras escolas, mas, por exemplo, na minha escola, que o ensino é integral, nós temos diversas disciplinas, como projeto de vida, em algumas séries é colocado lá pensamento computacional, e assim, eletivas, né, sobre diversos temas, e eu acho que uma das coisas que realmente faria muita diferença e seria extremamente importante é que fosse colocado, efetivado, o ensino da história e da cultura afro-brasileira dentro do currículo. Isso fosse obrigatório no currículo, que fosse uma disciplina que tivesse, Perfeito. né, que isso fosse implementado, porque aí não teria desculpas, né? Eu não trabalho por isso, eu não trabalho por aquilo, e aí realmente seria trabalhado de forma efetiva e contínua, porque eu acho que precisa trabalhar de forma contínua, como alguém mencionou ali, não adianta a gente trabalhar apenas lá no dia 20 de novembro, né, esporadicamente, em algumas datas. Eu acho que isso precisa realmente ser efetivado dentro do nosso currículo, né, para que seja trabalhado de forma contínua. E aí sim eu acho que a gente estaria educando efetivamente as nossas crianças para o combate ao racismo, para a gente modificar essa cultura desse racismo estrutural. Eu acho que o grande problema
esse racismo estrutural que ele vem perpetuando, né? E ele continua arraigado na nossa sociedade. Então, acho que para a gente mudar isso, a gente precisa mudar essa cultura. E para mudar essa cultura, acho que a gente precisa continuidade, a gente precisa trabalhar de forma efetiva e contínua dentro do nosso currículo. Acho que é isso. Obrigada, perfeito, João. Obrigada pela sua colaboração, né? Isso mesmo, está no currículo. É porque a lei o povo já não cumpre, né, gente? Então tem que ter no currículo mesmo. Pessoal, eu já fiz, enquanto o João terminava ali, né? Como eu passei o link errado, eu fiz já as salas, tá? Então, olha só, aqui na sala principal, que é o nosso grupo 4, vai ficar a Daniela, a Denise, a Eliane e a Marisa. Aí na sala 1, que é o grupo 1, Fabiana, Patrícia e Thaisa. Sala 2, que é o grupo 2, Fernanda, João, Sidneia e Silmara. Sala 3, que é o grupo 3, né? Johanna, Mara, Samuel e Wagner, tá bom? 15 minutinhos, tá? E aí a gente, então vocês vão analisar esses planos de ação, vão Por fazer o favor, só, levantamento ali. Karina, dá licença, que sala que eu sou? Peraí, Mara, tu é a sala 3. É o grupo 3, já vou abrir. Vocês vão analisar, então, os pontos fortes e as fragilidades. E quem for o relator ou a relatora vai falar só as fragilidades, tá bom? Gente, vou aproveitar e fazer chamada. Eu andei mandando alguns e-mails do RAF, de cursistas que não fizeram o RAF, tá? Então, estou fazendo a chamada e vou também olhando as salinhas de vocês aí. Até daqui a pouquinho. Oi, Oi, Olá. gente. Tudo Olá, bem? boa noite. boa noite. Vamos nós. Quem quer compartilhar ali o link para a gente ler? Posso compartilhar. Qual que é o nosso grupo mesmo, pessoal? 4. É o 4. Ah, tá. Nós estamos na sala principal, né? Essa daí. João, você tem que aceitar a sua sala, meu bem. Você é da sala 2, tá? Mas eu cliquei em participar e... Ah, é que eu estava no computador, eu cliquei no computador e agora aqui no celular tá dando sala 2. Ah, entendi. Você tá. Ah, tá. Porque eu tinha colocado você lá na sala 2, tá? Você tá lá na sala 2, tá bom? Então participa lá, tá? Então tem que clicar aqui no 2. Isso. Oi. Qual que é o texto para a gente ler? É esse da Escola Estadual Aqualtune. Isso? Onde que tá? Entra no grupo 4 ali que vai aparecer da escola. Nesse link que ela mandou, você abre e vê no grupo 4 ali. Clica no grupo 4. É que eu fiz antes dela sair do... O nosso é o 4? O nosso é o 4. Como nós estamos na sala principal, se você abrir ali o chat, vai aparecer, ó. Tá. Esse segundo que ela eu mandou vi agora. aqui, Escola Estadual Aquatune. Isso, então o nosso é esse. Então, a equipe multidisciplinar da Escola Estadual Aquatune, por meio da escutativa. Esse que está sendo, que está aqui para nós, né?
Uhum. Então, nós temos que ler isso daqui e dizer os pontos. Aliás, o que precisa repassar é da fragilidade, né? Isso. De análise do registro pedagógico, compreende que a educação para as relações étnico-raciais deve ser um compromisso perene e transversal. Conhecemos que o racismo estrutural ainda se reflete em desigualdade de oportunidades. Nossa, mas parece tão completo. Pois é. Não, isso que eu estou vendo aqui. Ele está... Sabe? E assim, quando fala ali dos autores, o Estado já tem mandado nas aulas de língua portuguesa do ensino médio os autores negros, né? Inclusive, no Leia Paraná tem aparecido alguns, né? No Leia Paraná. Gente, mas isso aqui está muito mágico, hein? Não estou achando nada aqui. Não, é que eles fizeram tanta coisa que daí é difícil cumprir tudo isso, né? Esse é o problema. Então, acho que a fragilidade está um pouquinho nisso, deles abrangerem tanta coisa, em vez de se fixar em algumas assim mais importantes. Né? De repente, Eu acho que a fragilidade está um pouco nisso. Vamos ver aqui o que tem mais nas ações aqui. Espera aí, para baixo? Para baixo, tem ação. Eu vou copiar essa parte a gente já viu. Até onde que eu fui? Até aqui, né? Para o inventário dos livros de bis disponível, criando uma vitrine temática rotativa que destaca autores negros e histórias com protagonismo positivo atualizado mensalmente. Eu não estou vendo, eu estou vendo muita coisa aqui para trabalhar. Eu acho que eu passei muito para baixo aqui nisso, vamos ver. Tem identificação primeiro, daí justificativa, objetivo geral, objetivo específico, planejamento das ações no 4, daí tem ação 2, cientistas negros na atualidade, é isso? Sim. Ação 3, rodas de conversa sobre indicadores socioeconômicos e racismo estrutural. Aqui foi trimestre daí, né? Primeiro ao terceiro trimestre, tem outra ação que é só no segundo. Está bem completo. A equipe de professores e agente educacional farão o levantamento na biblioteca. De março a novembro. Deixa eu ver aqui. Murais coletivos. Olha, o colega está dizendo que a fragilidade do plano é falta de indicadores de avaliação, que é que o documento não apresenta critério objetivo para verificar se as ações alcançaram os resultados esperados. Uhum. Seria importante definir indicadores, como a participação dos estudantes, produção de trabalhos, questionários ou avaliações diagnósticas. Isso não está mais lá no final? Acabou? Espera aí. O que tem lá no final? Isso aqui. Acabou. Acaba aí. Daí depois tem a nossa análise, né? Então realmente falta, né? Essa parte de como vai ser avaliada a implementação. Ele disse isso
A ausência de metodologias detalhadas. Muitas ações são descritas de forma bem ampla, mas não explicam como serão desenvolvidas em sala de aula. Por exemplo, o projeto sobre cientistas negros não especifica as estratégias pedagógicas, os recursos e atividades práticas que vão ser feitos. Isso. Na realidade, tem muita teoria, mas não tem a parte da prática, né? Daí fala pouca integração entre os segmentos, embora a escola atenda o ensino fundamental 2 e o ensino médio, algumas ações contemplam apenas um dos níveis, como as rodas de conversa destinadas exclusivamente ao ensino médio. Daí, cronograma limitado, algumas propostas aparecem apenas em um trimestre específico. Aonde você está lendo isso, Marisa? No Amigo. Adoro, amigo, adoro. Então, o cronograma é limitado, algumas propostas aparecem apenas em um trimestre específico, o que pode comprometer a continuidade do trabalho. O projeto Cientistas Negros na Atualidade, por exemplo, está restrito ao 3º trimestre. Isso aí é uma verdade, gente, que podia ser mais abrangente, porque não dá tempo, né? Sim. Principalmente com a demanda que a gente tem de muita coisa. A gente não tem tempo nem de fazer o da nossa área, né? Não, imagine para tudo isso daqui. Aí diz também a ausência de participação das famílias e da comunidade, né? Concentra só no espaço escolar e não prevê ações que envolvam pais, responsáveis, lideranças comunitárias ou movimentos sociais. Falta de definição dos responsáveis, não está claro quem coordenará cada atividade, quais professores participarão e como ocorrerá a articulação entre a equipe multidisciplinar e a gestão. Então, é o que a gente comentou, tem muita coisa na teoria, mas não explicita como será isso na prática, né? Então, tem um acumulado de coisas, mas que para você fazer isso no dia a dia, tinha que ser menos e mais organizado, mas que fosse mais prático, mais eficiente. Né? Diz também que a escassez de formação continuada para os docentes, o plano não prevê formação apenas para inspetores, merendeiras, secretaria, deixando de explicitar ações formativas permanentes para professores e equipe pedagógica. Sim. Inexistência de previsão orçamentária, isso aqui não. Protocolo antirracista está pouco detalhado. Menciona o fluxo de acolhimento, mas não esclarece etapas importantes como registro de ocorrências, comunicação às famílias, acompanhamento psicológico, encaminhamentos legais. Vamos escrever, então. E daí a gente pode colocar ali que na parte realmente escrita tem bastante ação, mas falta a parte da avaliação e da implementação, né? Na realidade, tem muito ali, mas como aplicar na prática, né? É complicado. Essa parte não tem, né? É falha. Eu tô compartilhando? Tá. Só que seria assim, fazer uma coisa assim? Vamos ver lá. Espera um pouquinho, deixa eu colar. Deixa eu colar diferente. Não quer colar direito. Precisa fazer um texto bem bonito? Ou acho que a gente só pontuar algumas coisas. Na realidade, faltam 8 minutos. Então, a gente já viu o mais importante. Então, a gente faz em tópicos mesmo? Pode ser? Isso, eu acho melhor. Acho que é mais prático. Porque a gente comentou sobre o que é o plano, agora falta só colocar, né, as falhas que a gente viu, a fragilidade, como foi pedido, né? Então, indicadores de avaliação, né? Não apresenta critério objetivo para verificar se as ações alcançaram os resultados esperado. A gente falando isso aqui, o resto deixa escrito. Sim. A ausência de metodologias detalhadas, são muitas as ações escritas de forma muito ampla, mas não explica como serão desenvolvidas em sala de aula. Isso. Tá? Aí ficou escrito bonitinho aqui. Né? Aí ficou até escrito mais coisas, mas eu digo que para falar é isso. Aí eu vou colocar aqui. Está muito claro. Pois eu não estou conseguindo fazer. Se você clica ali no Azinho. Clica ali isso em cima do B. Ali em cima do B, ó. No A, para mudar a cor. Mas no B ele fica no diretor. É verdade, não está preto. Aí dá para ler. Ótimo. Nós vamos se virando. Agora onde que eu coloco aquelas bolinhas assim, ó, para a gente dividir? Clica nos 3 pontinhos.
Nos 3 pontinhos. Isso, ali. Aí Acho que é o é 8. aqui. Esse, É aqui. E Tá. Então eu vou pegar mais algumas aqui. Não vou colocar todas, não. Pouca integração entre os segmentos, vocês acham? Como que é esse? Pouca integração entre os segmentos. Embora a escola atenda o ensino fundamental 2 ao ensino médio, algumas ações contemplam apenas um dos níveis, como as rodas de conversa destinadas exclusivamente ao ensino médio. Pode ser. Pode ser? Pode. Aí já tá bom, eu acho. Não precisa colocar tudo, não, né? Não, nem vai dar tempo de ler tudo isso. Deixa eu ver se tem mais algum importante. Esse aqui, a ausência de participação das famílias e da comunidade. Esse é bom. Legal. Concentra só no espaço escolar, né? Eu acho que aqui já vai dar 3, 3 ou 4. Faltam 6 minutos, acho que foi tranquilo. 1, 2, 3. Tá bom esse? Tá ótimo. Você colocou nossos nomes lá em cima, Marisa, ou não precisa? Precisa sim. Precisa colocar... Aonde que é, meu Deus? Acho que coloca bem no comecinho. Antes da identificação. É aqui, né? Ai, o trem volta. Ué. Deixa eu colocar, então. Quem que é mesmo? Fala para mim. Vamos ver, pela ordem da... É Daniele primeiro? Vamos pela ordem alfabética aí. Daniele com 2 L's. Eu estou vendo aqui pela... Daniele com 2 L's. Você, daí, Denise com Z. Eliane. E Marisa com S. Fechou, né? Daniele com 2 L's, Denise com Z. Isso, então tá. E daí quem que vai falar? Vocês falam. Eu quero falar. Denise. Olha. Eu estou controlando o tempo aqui, gente. Vamos escolher a Daniele, então, que nem está escutando. Oi, Daniele. Foi eleita. Ela está no PDE, coitada. Ela está no PDE? Não, a gente se reveza, gente. Tendo ali para a gente ler, já vai falando. Mais tranquilo. Ainda mais que tem o tópico inicial, certo? Então, pelo tópico já dá para deduzir. E às vezes também estão em cima da hora que ela nem pede para todos, né? Sim. Porque já é 7h32 já. Vocês já fizeram a implementação, gente? Eu já, quer dizer, eu estou concluindo, né? Eu já estou concluindo a minha, que eu estava afastada, né? Daí eu voltei, nessas 2 semanas que eu voltei, eu peguei 4 aulas. Eu tive 2 semana passada e 2 essa semana, e fiz uma coisa bem básica mesmo. Eu trabalhei com eles, fiz um mapa mental e trabalhei uma tirinha, falei da notícia do Vini Júnior, e eles estão produzindo uma tirinha, e fizeram um texto. E eu tenho uma turma tão terrível de 2º ano que vários professores já abandonaram. E até eu comentei na primeira semana do nosso curso, né, que eu pensei que o clima escolar era no geral, que a minha turma é problemática, não na parte do racismo, mas enfim. E daí eu aproveitei e peguei 2 filmes que são baseados em livro, que falam sobre racismo, sobre bullying, sobre uma série de coisas assim. E aí, um deles é Extraordinário, que é com a Julia Roberts, do menino que tinha um defeito físico, né? Já assisti. E mais Um Lugar ao Sol, que é um filme antigo, um livro mais antigo ainda, sobre um negro que é acusado injustamente de estupro. E o envolvimento lá na cidade. Até legal o filme também, mas é antigo. E aí, joguei para eles o texto sobre os 2, né? E o que eu fiz é que tem tanto aluno encrenca nessa sala, que eu fiz um layout com equipes jogando uma encrenca para cada equipe. Deu 2 encrencas para cada um. E depois
Eles não se aceitaram nas equipes. Eles brigaram porque não queriam ficar naquela equipe, ficaram, tá? Começaram a se revoltar. Aí já começou a confusão, né? Mas eu sei que eu fui convencendo e tal, e só uma menina que se recusou, não queria ficar com ninguém, fez sozinha. Mas os outros acabaram depois dizendo, não, professora, até que foi legal, né? E eles estão agora, na próxima semana, eu vou terminar os cartazes com eles, e eles debateram, viram lá, ficaram curiosos para assistir o filme, quero ver se eu passo para eles um dos filmes também, né? Mas o meu problema maior lá é falta de educação e falta de respeito. Mas foi trabalhado, né? Tudo foi pedido, inclusive o racismo. Deu uma confusão nos jogos interclasses lá, de 2 meninas que se pegaram no tapa, de sala diferente, com racismo, né? Então, tá divertido, né? Entre aspas. Mas eu escolhi trabalhar com o 6º ano na disciplina de recomposição de aprendizagem, porque é a minha turminha melhor que eu tenho para lidar, sabe? E meu tempo era curto, e aí eu falei assim, eu não vou pegar o ensino médio, eu tenho o ensino médio noturno, que é o desastre. Então... E eu peguei a pior, um 2º ano do médio, terrível. Eu pensei, eu vou enfrentar. Eu tô aqui porque eu queria clima escolar, né? Então vou encarar. Pessoal, estamos todos retornando. Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu saí, entrei várias vezes da chamada, desliguei, tirei meu plano de fundo e o computador, olha, e, gente, sem exagero, é muito na quarta-feira. Eu não sei o que que acontece, sabe? Já fiz aqui várias coisas, mas eu vou ter que, infelizmente, terminar a reunião com vocês aí com a câmera fechada. Bom, eu vou compartilhar aqui, pessoal, o nosso momento da socialização, tá? Nós temos aí apenas 1 minutinho, 4 minutos para fazer esse compartilhamento, tá? Aqui no slide, ó. Então, por isso que eu pedi para vocês focarem na hora de socializar somente na questão das fragilidades, que deu muito certo, né? Porque a turma tem apresentado aí um bom desenvolvimento em relação ao nosso letramento racial crítico. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora a nossa atividade, que é a correta, e nós vamos começar com a socialização, tá? Eu tenho aqui meu celular na mão, vou colocar 1 minutinho e eu quero ver quem vai conseguir falar aí, mesmo que seja as suas fragilidades, né? A gente sempre tem assim questões para falar, mas o nosso pitch, gente, vai ter que ser 1 minutinho, tá bom? Então, grupo 1, quem é o nosso relator ou a nossa relatora? Deixa eu colocar aqui agora, ó. Deixa eu colocar aqui nas fragilidades. Olha, professora. Então, vou soltar, tá? Pode ir? Então, nós pegamos um tema muito interessante, tá? O que a gente percebeu a respeito desse tema? Primeiramente, as ações que foram desenvolvidas pela escola para ser trabalhado focou somente em 2 semanas de novembro. Então, essas 2 semanas iriam trabalhar bastante a questão da culinária, máscara, ia ter o cinema, o teatro e tal. O que a gente observou desses temas que seriam trabalhados dentro dessas oficinas? Primeiro, muito destaque apenas na violência sofrida pelos escravizados e a ausência de informações sobre a resistência, a luta que os escravizados realizaram. Outra coisa que a gente percebeu, que não houve uma contemplação de escritores, cientistas e artigos negros, ou seja, não se destacava isso nesse cenário nacional. Outra coisa que a gente observou, focaram mais em uma amostra de características e fatos de que uma reflexão aprofundada sobre o passado, presente e futuro da população negra no Brasil. Até eu usei o termo com as meninas que parecia mais uma divulgação, uma propaganda comercial a respeito dos temas, igual a gente já havia colocado. A questão das máscaras, a questão da culinária, a questão do cinema, a questão dos horrores da escravidão. Então, a gente observou mais isso. Então, essa foi a questão que a gente sentiu bastante com relação aos desafios, as conquistas, as lutas, as oportunidades, até mesmo a questão da resiliência que esses povos tiveram. Então, isso foi o que a gente observou durante esse plano. Perfeito.
bem assertivo. Parabéns, equipe. E agora, pessoal, equipe 2, grupo 2, tá? Fragilidades. Quem será nosso relator ou relatora? Posso falar? Então vamos lá. Vou soltar aqui, Sumara. Tá. O do nosso aqui, o que a gente percebeu, né, em relação às fragilidades, né? No geral, ali, o contexto é bom, né? Incentivar a empatia, o respeito mútuo ali. E tem um lema também ali que é não vejo cor, vejo pessoas. Então, eles têm o intuito ali de estimular, né? Demonstrando ali que o ambiente escolar tem oportunidade para todos ali. Das fragilidades, a gente percebeu ali que existe a falta de um cronograma detalhado, porque lendo ali, eles colocam só lá novembro, né, e o terceiro trimestre. Então, falta aquela, né, de ter o ano todo certinho, um cronograma, quem é responsável por executar cada ação, isso não tem ali. Então, falta, né, definir esse cronograma detalhado que vai ser trabalhado, e ele tem que ser para o ano todo. No início lá da justificativa, faltou um diagnóstico da realidade da escola, que coloca lá só a questão da igualdade e tudo mais, mas não fala, né, que provavelmente deve ter, né, na escola deve ter esses conflitos, e ali não é colocada essa realidade da escola. E tendo esses casos, também faltou ali como que vai ter o acompanhamento desses casos quando eles forem identificados. Recorre a quem? Fala com quem? Faz o quê? E faltou também dentro ali desse cronograma, cronograma não, dentro desse plano de ação, colocar a cultura dos povos indígenas. E só colocaram ali as questões afro, mas, né, afro-brasileiro, mas indígenas não consta nada ali. Então seria isso do nosso. Muito bem, parabéns. Observaram de forma assertiva. Pessoal, eu tenho uma situação, tá? Que eu preciso da opinião de vocês. São 19h42. Vocês, o grupo 3 e 4, vocês concordam de eu encerrar, a gente ficar nas apresentações só do 1 e 2 e a gente começar a fazer o RAF? Vocês concordam? Tudo bem para todo mundo? Tá bom, galera. Porque eu também não quero usar o tempo a mais de vocês, porque todo mundo trabalhou, está trabalhando, né? Então, gente, estou colocando aqui então o link do RAF, tá? Nós vamos fazer o RAF, eu estou aqui, qualquer dúvida é só me chamar.
Pessoal, como vários cursistas estão me dando retorno aqui, de conclusão do RAF, eu vou colocar também o link da nossa avaliação, tá? Da avaliação da reunião. Pessoal, bastante cursistas aqui dando retorno, né? Então, olha só, gente, esse aqui é o nosso Saiba Mais, tá? Que tem os materiais que embasaram aí a nossa reunião de hoje. Então, nós temos normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Temos o vídeo opinião, afinal, o que é educação antirracista, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, pessoal, quem está terminando, fique à vontade, tá? Estamos encerrando a nossa reunião de hoje. E eu só queria falar uma coisinha. Semana que vem nós temos a nossa. Obrigada, Denise. Denise também deu retorno agora, que terminou. Semana que vem nós temos a reunião 8 e na semana que vem a gente já abre aí, colocando a planilha para as apresentações. E, gente, só vou retomar algo que eu falei no início do encontro, mas tinha acho que bem pouquinho cursista. A nossa colega Josiane, em uma das nossas formações, ela passou mal. E ela foi para o hospital e descobriu um problema no coração. E aí, pessoal, Josiane é aquela cursista que falou bem nos primeiros encontros que ela tem o pai negro, né? Fez um relato ali. Gente, ela passou mal, daí na semana passada, na quarta-feira pela manhã, ela mandou mensagem dizendo que estava entrando em cirurgia. Que o problema dela era sério e ela estava entrando em cirurgia. E aí agora ela mandou retorno que está recebendo alta, né? Deu uma semana que deu tudo bem, que ocorreu tudo bem na cirurgia dela. Então, estou passando para vocês, que eu sei que vocês vão retribuir aí o carinho, as energias boas, tá? Para a gente passar para ela. Não vai poder terminar a formação, né? Teve um problema de saúde, claro, saúde em primeiro lugar, mas acho que o carinho da gente aí ajuda ela, tá?
Pessoal, muito obrigada, bom resto de semana, tá bom? A gente se vê quarta-feira. Um abraço a todos e a Tchau, todos. pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais, galera.